Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Miriam Ribeiro e hoje nós vamos dar continuidade à contabilidade geral, mais precisamente nos tópicos de contabilidade básica. Os temas hoje tratados serão componentes do patrimônio, direitos e obrigações, na é verdade? Então até eu posso colocar aqui a fórmula que o patrimônio é o conjunto de bens, mais direitos, mais obrigações, e a gente até brincou aqui quando você só tem dívidas, ainda assim você tem um patrimônio. Né? E também a gente também brincou que quando você casa com alguém e essa pessoa só tem dívidas, você também contrai aquelas dívidas da pessoa. Vamos lá, o conjunto de bens, direitos e obrigações. Ok. Então vamos agora conceituar cada um desses tópicos, os bens, os direitos e as obrigações. Os bens, o que seriam esses bens? Os bens eles podem ser divididos em dois, tá? Eles podem ser os bens corpóreos, e também podem ser os incorpóreos. Também, a gente também pode chamar os bens incorpóreos de intangíveis, ok? Intangível. Essa é uma conceituação mais simplificada, tá bom? Esses bens que a gente considera que são corpóreos, ok? Vou colocar aqui, a gente pode exemplificá-los. Os bens corpóreos podem ser os veículos, que a gente chama de imobilizado. Imobilizado. Se a gente quer falar de um modo mais técnico, tá ok? A gente também pode dizer que o dinheiro, tá bom? As cédulas também são bens, ok? Outro exemplo de bens corpóreos pode ser os terrenos. E também podem ser as mercadorias, tá ok? Mercadorias. Tem vários exemplos de bens corpóreos dentro de uma empresa, né, de uma organização. Podem ser equipamentos também, computadores, enfim. Outro exemplo de bens, e eu não vou adentrar muito nele justamente para não criar tanta confusão, porque a gente vai tratar mais na frente de um modo mais especificado essa parte de intangível, mas a gente pode colocar aqui marcas e patentes. E também a gente poderia colocar aqui o ponto de comércio, ok? Ponto de comércio. Marcas e patentes seria ali, por exemplo, a Coca-Cola, ela tem a marca dela, o próprio nome, Coca-Cola, né? Então toda empresa ali, ela que é muito conhecida, o próprio nome dela já é uma marca e ela, para não perder o direito de uso, ela necessita registrar, né? Porque se você não registrar, qualquer outra pessoa poderia pegar e utilizar esse nome, tá ok? Então, no caso, isso aí é um bem da empresa e ela vai registrar no seu ativo intangível, tá ok? A gente vai especificar posteriormente o que é ativo, o que é passivo. Tô complementando aqui porque são as palavras técnicas, mas isso aí vai ser tratado mais na frente, tá? Não se preocupe com esses termos técnicos que eu venho falando, ativo, passivo, posteriormente tudo vai ser esclarecido. Nesse momento, foque apenas no que a gente está aqui comentando. Então, os bens, eles podem ser corpóreos e incorpóreos, e esses bens corpóreos são veículos mobilizados em geral. O dinheiro, as cédulas em dinheiro que você tem no bolso também pode ser considerado um bem. Terrenos, mercadorias, né, são alguns exemplos de bem corpóreo. Os bens incorpóreos e intangíveis, marcas e patentes, que a gente já explicou o que seria, e o ponto de comércio, geralmente é aquele local que vai além do estabelecimento, né, do local físico. Pois ali você tem já uma gama de clientes que você já capitalizou. Então, se no caso você quiser vender um estabelecimento e repassar ele, você não está repassando somente o estabelecimento em si físico, mas também aquela gama de clientes, no caso, se a pessoa quiser continuar com aquele negócio, né, que você já vinha fazendo. Então, é um exemplo, tá bom? De um bem incorpore, intangível ou intangível, tá bom? Então, esses aí seriam os conceitos de bens. Bens são aqueles equipamentos corpóreos ou incorpóreos, e os exemplos aí a gente deu, tá bom? Nós vimos o que seriam os bens, nós vamos tratar agora dos direitos. Bom, os direitos de uma empresa a gente pode conceituar aqui que são valores a receber de terceiros, tá? Valores que são seus, mas que você tem nas mãos de terceiros, tá ok? Então vou colocar aqui esse conceito, tá? São valores a receber. Eu também posso dizer que esses valores são a recuperar, tá bom? Principalmente quando eu estou tratando de tributos, tá ok? Valores a recuperar. Mas geralmente a gente pode também falar que são valores a receber de terceiros. Então, assim, os direitos são aqueles
recursos da entidade que são controlados pela entidade, mas que, por algum contexto específico, estão na mão de terceiros, mas são recursos seus, tá ok? Então vamos aos exemplos, tá? Um muito comum de exemplo, vou colocar aqui com uma coisinha melhor, exemplo de direitos, tá? É o valor que você tem no banco, tá ok? Ou em bancos, vários bancos. Então, assim, você não pode confundir e colocar que o valor que você tem em espécie é um direito, tá ok? Você não pode confundir, porque os direitos são valores que você tem no banco. O valor que você tem em espécie na sua mão é um bem, tá ok? Então, essa às vezes é uma pegadinha que o povo gosta de colocar nas questões, e aí você já não se confunde, tá ok? Que bem é o dinheiro, né? No caso, se for dinheiro em cédula, vai ser bens, e se for o dinheiro que está no banco, vai ser o direito. Ah, por que o dinheiro no banco é um direito que eu tenho, né? Primeiramente porque o dinheiro no banco ele não é um dinheiro que está na sua mão, né? Mas ele está vinculado ao seu CPF ou à sua pessoa jurídica, tudo bem? E, obviamente, se você quiser a qualquer momento pegar aquele dinheiro, ele é seu. Então, o banco, ele tem uma obrigação perante você, tudo bem? Você deixou aquele dinheiro lá no banco, ou emprestou para o banco, enfim, mas o banco ele tem uma obrigação perante você de quando você quiser solicitar esse dinheiro, seja para fazer o que for, você vai poder resgatá-lo, tá ok? Então, por isso que o banco é considerado uma conta de direitos, né? Uma conta que a gente geralmente classifica como de direitos, tá ok? Bom, outra conta que a gente pode colocar como direito é a conta clientes, tá ok? Conta clientes. Bem separadinho aí, mas compreensível. A conta clientes, quando um estabelecimento vende a prazo, ele não recebe o dinheiro naquele momento. Por não receber o dinheiro naquele momento, a gente tem um direito a receber de um terceiro, de um cliente qualquer. Especificamente vendas a prazo. Então, quando você vende a prazo para um cliente, você não está recebendo o dinheiro no momento, mas você vai receber o dinheiro no futuro, em outro momento. Então, por conta disso, nós, quando vamos registrar na contabilidade uma continha para colocar aquele dinheiro, para registrar que você tem direito sobre aquele valor, você vai colocar numa conta chamada conta clientes. E essa continha aí, clientes, é uma conta que me diz que eu tenho um direito a receber sobre uma determinada pessoa. Tudo bem? Então são dois exemplos aí de direitos, de um modo bem simplificado e bem assim que dê para pegar, né? Nosso próximo conceito será sobre obrigações. Obrigações. Então lembre-se, nós estamos aqui analisando os conceitos referentes ao patrimônio, ao que compõe o patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Nós já vimos de bens e direitos, e agora estamos vendo o conceito de obrigações, ok? Bom, as obrigações, ela tem um conceito um pouco parecido com os direitos. Só que, ao invés de ser garantias, valores que eu tenho a receber de terceiros, no caso é o inverso. Eu que tenho como pessoa jurídica, e olha que a gente está falando aqui de contabilidade, e a contabilidade, obviamente, ela serve para gerir o patrimônio de qualquer tipo de pessoa, mas a gente está falando aqui de entidades, até porque quando a gente for fazer cálculos e mexer com mercadorias futuramente, custos, quem sabe, a gente vai falar de mercadorias e de empresas, né? Então, por isso que, na maioria das vezes, eu posso estar falando de pessoa jurídica. Então, as obrigações dentro da pessoa jurídica, ela é o contrário dos direitos. Os direitos são coisas que os outros têm a nos oferecer por conta de uma obrigação que eles firmaram com a gente, como a gente já viu posteriormente. Então, um direito que eu tenho a receber, um dinheiro que eu tenho no banco, ou o dinheiro que o cliente deixou de me pagar naquele momento, mas vai me pagar posteriormente, né? Eu vendi a prazo. Já as obrigações sendo o contrário, a gente é que tem algum valor devendo para um terceiro, tudo bem? Então, vamos lá. A gente pode aqui conceituar as obrigações como valores, que eu vou botar aqui, você pode botar aqui eu vou botar aqui que a pessoa jurídica, que a PJ, deve a terceiros. E vamos colocar aqui alguns exemplos, um ou dois exemplos, para não encher muita cabeça e tal de quem está começando. Então, olha só, se a conta clientes era uma conta que outras pessoas, clientes, né, como a gente bem fala, tinham de me pagar, tinham de obrigação comigo, agora eu vou ter uma outra conta chamada conta fornecedores, tá? Fornecedores. E essa conta fornecedores, eu vou colocar aqui os valores que eu tenho de dívida com terceiros, tudo bem? Então, essas são as obrigações, tá? Eu posso colocar aqui também como obrigações, impostos a recolher, né? Seja qualquer tipo de imposto aí que eu tenha que repassar ao órgão público, eu vou colocar aqui, tá ok? São tipos de obrigações que eu tenho com terceiros, no caso o terceiro seria o Estado,
tá ok? Eu posso dar outro exemplo aqui de obrigações como duplicatas, a pagar. Aí a gente às vezes coloca assim, ó, APG, né, para simplificar a escrita. Então, essas são as obrigações, valores que a PJ ou uma empresa qualquer deve a terceiros. Então, a gente acabou de conceituar aqui o conjunto de bens, direitos e obrigações que compõem o patrimônio, tá ok? Então, nós vimos o conceito de bens, direitos e obrigações, tá ok?